já de volta com a sua revista eletrônica diária e agora chegou um dos momentos mais esperados do programa de hoje. Uma história de superação que com certeza vai surpreender você aí de casa, uma história que mais parece ficção, coisa de cinema. Ele já foi um dos maiores batedores de carteira desse país, morador de rua, passou por prisões de São Paulo e Brasília, já vendeu tapioca no mercado Ver o Peso em Belém do Pará quando ainda era criança. Mas esse enredo poderia ter um fim trágico, como acontece aí com muitos Joãos e Marias do Brasil, teve um outro rumo. Ele foi da miséria ao sucesso nos negócios e hoje é um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário em Miami, inclusive, dono de uma companhia de táxi, construtora. Eu estou falando de Sila da Conceição, que já está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar falando então da sua infância. Você saiu de casa aos 9 anos de idade, foi isso, Sila? 7 anos. 7 anos. Eu saí com 7 anos de casa e fui um morador de rua, morei no Ver o Peso, morei em alguns pontos de Belém do Pará. Eu saí de casa aos 7 e aos 19 anos de idade fiz toda essa trajetória. Fui vendedor de pipoca, fui vendedor de amendoim, fui vendedor de pupunha, fui engraxate e por aí afora. Fiz muitas coisas. Com 19 anos de idade eu procurei algumas amizades, algumas situações que me levou até a vida do crime. E na vida do crime, o que eu encontrei? Encontrei várias coisas para ser feito e numa delas escolhi bater carteira. E bati carteira por volta de 10 anos, mais ou menos, aos 19 até os 29. E saí andando de Belém até Brasília, viajando, Brasília, São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, tive até que frequentar 2 vezes o Carandiru, né? Inclusive até no mesmo processo, e ali no Carandiru ganhei 2 lições, não lição que eu digo fazendo apologia ao crime, mas vi eu naquela condição ali que poderia ser um cidadão de fazer outra coisa diferente. A mesma maneira, a mesma vontade, a mesma garra que eu tinha para roubar, se eu colocasse para trabalhar, ia só dar eu. Porque a cabeça você não pode mudar de lugar, mas você pode mudar de atitude, você pode mudar de pensamento e você pode mudar um bocado de coisa para fazer. A mesma cabeça que pratica o mal é a que pratica o bem. Vai depender de você querer. Querer está escrito aqui no meu braço. Querer é poder. E tem uma tatuagem no braço. Querer né, é poder. E expressa muito bem o seu pensamento quando você decidiu mudar de vida, né? Eu acho que o mundo foi feito de mudança, né? Você tem que ver que você não pode permanecer fazendo as mesmas coisas, o certo ou errado, você tem que ir mudando. E eu com 9, 10 anos dentro do crime, eu achei que para mim não tinha continuação mais ali, porque senão ia ser mais um. Ainda mais que eu tinha 29 anos de idade, se eu entrasse os 30 roubando, eu ia ser mais um. Eu digo que depois dos 30 você não pode errar mais. Dos 10, 20, 30, você pode fazer de tudo, erros e acertos na vida que são recuperados. Mas depois de 30 você não pode mais errar. Sila, e foi o que eu fiz. Como é que foi essa mudança, então? Você começou com o quê? Você que passou por prisões como Carandiru, que muita gente fala que é o inferno, né? Aquela prisão. Como é que foi sua mudança? Olha, eu costumo dizer que o inferno você passa às vezes em todos os momentos, às vezes dentro da prisão, até no dia a dia da sua vida, né? Mas você tem uma obrigação de sempre virar o quadro, fazer do inferno um paraíso. Para que você seja a diferença, você sempre tem que estar mudando. E hoje, 29 anos de idade, como eu falei para você, eu vi que eu tinha condição de uma outra vida. E como é o seguinte, eu era filho de Belém do Pará, eu retornei a Belém depois de 29, fui para o mercado de peixe de novo, aonde tinha já passado por ali como morador, como frequentador dali, como vendedor de limão, como vendedor de laranja, e para mim ficou mais fácil, que eu digo, porque eu tinha deixado um espaço onde eu poderia voltar. E trabalhei ali durante um ano e um mês, 1 ano e 2 meses mais ou menos, onde juntei lá um determinado valor de 53 cruzeiros, que aí comprei um consórcio já sorteado de um Fusca e coloquei na praça e fui trabalhar, entendeu? E a ambição era tão grande de eu ter um carro, que era para pagar em 22 meses, eu paguei só em 6 meses. E daí para frente eu vi que eu tinha 1, eu podia ter 10. Aí quando eu cheguei no 10, eu podia ter 100, e tive 100. Querer para mim é o seguinte, é poder, e sempre vai ser. Sila, tem uma frase aqui que eu até anotei, que eu queria ler para o pessoal aí de casa. Você diz assim: o homem tem que se arrepender daquilo que ainda não fez, porque o que já está feito, está feito. Eu, Sila da Conceição, quero morrer fazendo o que gosto e sei fazer, que é trabalhar. Explica isso pra gente, esse seu conceito. Eu acho que é o seguinte, quando você se arrepende do que faz,
é o seguinte, há uma grande situação dentro disso aí. Porque você tem que se arrepender daquilo que ainda não fez, porque o que está feito, está feito. E você tem que procurar retribuir com o que você fez errado, ter aprendido para fazer o bem, que é como eu falei em termos da cabeça. Se minha cabeça foi o seguinte, veloz ou muito determinada para fazer o que não prestava, se eu trocar de posição, com certeza eu vou ter um espaço até maior, porque sou conhecedor do ruim. Eu não posso mais voltar para o ruim. Dali para frente eu não posso mais errar. Eu tenho que procurar fazer o certo. Se eu pegar pela minha frente algum honesto, eu tenho que ser honesto 2 vezes, porque eu tenho um nome forte que é Sila e Ladrão. Foi um local por onde eu passei e que eu não queria mais retornar. Então eu tenho que fazer dali para frente o certo. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar, agora permanecer no erro é a burridade. Que tem jeito, tem jeito. Até quando você chegar no fundo do poço, para lá, para baixo, não tem mais nada. Você tem que fazer o quê? Subir. E não espere que ninguém vai lhe pegar para você subir. Você tem que subir com o próprio esforço e com a própria vontade, com a própria garra. Assim, muita gente teria vergonha do passado, se tivesse o passado que você teve. Você não tem, você usa isso como mas uma quem lição, se vergonha do seu passado ou se esquece do seu passado, você condena o seu futuro. Né? Eu tinha uma frase muito grande de Belém, na minha terra, quando eu voltei de São Paulo para trabalhar. Algumas pessoas falavam assim, é para querer me pentear, para querer me enfeitar, para querer me dar uma moral a mais. Falava assim, olha, isso aqui é o Sila empresário, não, aqui é o Sila e ladrão. Era essa a minha identificação e sempre vai ser. Porque se eu tivesse estudado para ser um engenheiro, ou para ser um arquiteto, ou para ser um médico, ou para ser um advogado, eu ia ter, vamos dizer, orgulho daquilo que eu fiz. Não, eu estudei, sou advogado, se chamar de doutor. Não, eu tenho que ter um orgulho daquilo, não do crime que eu fiz, porque o crime, o seguinte, ele não compensa. Se ele compensasse, eu estaria lá. Mas eu tenho que ter um orgulho do Sila, que tudo que fez de ruim serviu para ele fazer o bom. Esse é o orgulho que eu tenho comigo. E querer, volto a dizer, é poder. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, você não sai daí, daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o Sila da Conceição. Você vai saber, inclusive, por que ele está aqui em Manaus e vai saber um pouco da vida dele hoje, que ele é um empresário de sucesso no ramo imobiliário em Miami, é dono de uma empresa de táxi, de construtora, tem uma vida totalmente diferente da que ele tinha antes. Como a gente falou no início da entrevista, ele foi da miséria ao sucesso. Continua com a gente faz um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o Céu Amazônia agora. Até já!